E aí, pessoal, tudo bem? Então, é o seguinte, para começo de conversa, no nosso assunto, né, que a gente saiu de Grécia Antiga, agora a gente vai para Roma Antiga. Seriam os dois pilares do que a gente conhece como civilização clássica, não é verdade? Então, esses pilares, eles são importantes para a gente pensar o que, por que essa Roma e essa Grécia influenciam tanto no nosso território, na nossa América, no Brasil, em como a gente se comporta e etc. Olha só, no começo do capítulo, e aí lembrando que eu quero que vocês vão atrás dos livros de vocês, para que vocês estudem melhor, eu vou ficar acompanhando agora pelo livro, tá bom? E aí no começo do capítulo 8, que é o capítulo agora que a gente vai estudar, a gente tem uma cena do filme O Gladiador, né? Onde a gente encontra aí o herdeiro, né, o César, e a sua irmã, pelo qual, né, naquela época ele era apaixonado. Então, nesse caso, gente, aí é uma representação, uma das melhores representações que tem do cinema, né, desse período da Roma Antiga. E aí eu recomendo a vocês assistirem esse filme, O Gladiador, tá bom? É um filme realmente muito bom, é um filme que ele tem uma representação realmente muito boa sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, principalmente de Roma, tá bom? Então, essas perguntas para iniciar a nossa conversa, né? Para falar sobre como é que é a presença romana nos dias de hoje, na atualidade. Então, essa civilização romana, ou esse império, ou seja lá o que foi, a cultura romana, ela deriva de uma região muito específica da Europa, uma região chamada Itália, né? A Península Itálica. E lá, naquela época, aqui, como vocês podem ver nesse primeiro parágrafo aqui da página 141, alguns povos já se desenvolviam nessa península ainda no século 8 a.C., para vocês terem uma ideia. Então, a gente está falando de período realmente clássico, quase 3.000 anos atrás. E esses povos eram chamados de itálicos. Por quê? Porque eram da Península Itálica, em homenagem à península, né? E desses itálicos, né, os dois principais são os sumérios e os sabinos, como tem aqui definido, certo? Aí você já vê o seguinte, a influência de sumérios não, desculpa gente, os sabinos e os latinos. Aí você já vê a influência de muita coisa que a gente conhece até os dias de hoje com o nome dos próprios povos, que é itálicos, Península Itálica. Latinos significa que a língua é derivada desses povos. Qual língua? O latim, que influenciou milhares de línguas, inclusive o português. Sabinos deriva do que? Deriva o que é pra gente? De saber, né? Então tem muito a ver com isso também. E outros povos super importantes foram os etruscos e os gregos. Os etruscos, que tinham uma origem comerciante, influenciaram muito os romanos, no sentido da sua expansão, e os gregos influenciaram muito na questão da cultura, né? Esses etruscos, eles se posicionaram ao norte da Península Itálica e os gregos ao sul. Como vocês podem ver aqui, essa partezinha rosa é a dos etruscos, tá certo? E a partezinha verde seriam os itálicos, que são vários povos, mas principalmente os sabinos e os latinos. Em amarelo aí a gente tem os gregos, realmente no sul dessa península. E vocês veem que essa península ela tem aquele velho formato da bota. Então toda vez que você vê o país Itália, que é em homenagem ao nome da Península Itálica, ele tem o formatinho de uma bota, né? É um dos países mais conhecidos da Europa, do sul da Europa, tá ok? Continuar. Aí vocês já ouviram falar da lenda, né, do surgimento de Roma, né? E aí, o símbolozinho máximo, que é a loba alimentando, dando de mamar 2 bebês,
como tem aqui. Isso daqui é o símbolo do time chamado Roma, né? É o símbolo que ele carrega no peito. Acho que muitos que conhecem futebol, que gostam de futebol, lembram disso. E a versão lendária é uma versão importante para você entender que teve um mito fundador, algo como se fosse um herói que fundou Roma, né? As crianças Rômulo e Remo foram abandonadas e foram criadas por uma loba, né? E aí tem a ideia de que eles nasceram fortes, cresceram fortes, porque foram criados por lobos, né? E tem toda essa questão de lobo com relação ao surgimento de Roma, tá bom, gente? Sempre teve. Eles sempre deixaram muito em evidência os cachorros e principalmente os lobos como muito importantes para os romanos, para os italianos, tá bom? E aí, as margens do rio Tibre, com B, viu? Rio Tibre é na Itália. O rio Tigre, com G, tá bom? Que é o animal, o tigre, ele é um rio lá no Iraque, onde era a Mesopotâmia. Então, essas duas crianças se desenvolvem, crescem e tem uma discordância entre os dois, né? E aí eles acabam se matando um ao outro. O Rômulo acaba matando o Remo, né? E é ele que é responsável por formar a cidade de Roma em homenagem ao seu nome. Isso é uma lenda, mas a verdade, gente, é que essa lenda importa bastante. Aqui nesse parágrafo ele vai falar muito sobre como realmente foi o que é certo arqueologicamente, historicamente, que se sabe sobre o desenvolvimento desses povos. Os latinos, eles eram povos camponeses, agricultores, pecuaristas, mas eles, para se defenderem dos outros povos sabinos, eles se juntaram nessa cidade chamada Roma, lá por volta do século 8 a.C. Então você vê que já tem uma disputa entre dois povos, os latinos e os sabinos, os dois itálicos. Aí vocês veem bem que uma linha do tempo muito interessante para a gente entender como é que é a divisão da história romana. Sempre foi assim, monarquia, república e império. A monarquia, um período bem curto e pouco moderno. A república, um período um pouco mais extenso e bem complexo. E o império, que é mais ou menos o maior período e é o período que a gente mais guarda elementos da história até hoje. Você pode ver aqui que tem o nascimento de Cristo, a divisão dos impérios ocidental e oriental e, por fim, a queda do Império Romano. Ou seja, esse império, né, romano, ele é o que realmente mais marcou a história e, por isso, relega muita história para nós até hoje, certo? Que o próprio movimento de Jesus Cristo ele é dentro desse Império Romano. Então, muita coisa acaba aparecendo no livro sagrado, a Bíblia, não é verdade? Os tempos dos reis. Os tempos dos reis é o quê? Monarquia, não é verdade? Esses reis, eles eram quem? Eles eram reis importantes, tá bom? Então, na lenda, o meio que se sabe é que Roma foi governada por 7 reis. 4 dos povos itálicos, ou latinos e sabinos, entendam? E os outros 3 últimos por reis etruscos. Olha só como os etruscos começaram a ganhar importância, não é verdade, gente? Eles começam a ganhar importância dentro da disputa entre sabinos e latinos, mas os etruscos começam a ter mais importância ainda. E aí é o que acontece? Por volta de 600 a.C., eles começam a se expandir cada vez mais ao sul da Itália e chegar a Roma, não é verdade? Século 6, século 7 a.C. E eles começam a influenciar culturalmente, artisticamente. Então, no final aqui desse parágrafo, tem até uma descrição interessante. São numerosos os vestígios arqueológicos que comprovam o domínio etrusco em Roma. É verdade, é assim que se estuda esse período passado. Então, vamos lá. Durante o tempo em que governavam, o que os etruscos fizeram para lá? Eles drenavam pântanos para que tivesse mais local para construir casas. Eles construíram um templo conhecido como Capitório. Eles construíram uma muralha para defender a cidade, chamada de Serviana, né?
e construíram ponte onde ligava um lado do rio ao outro. O que pra gente hoje a ponte é uma coisa tão comum, imagine que naquela época era muito difícil se ter uma ordem para se construir a ponte. Então, esses etruscos começaram a ganhar muita moral dentre os sabinos e latinos, ou seja, eles estavam fazendo muito mais coisa do que os outros povos. E uma coisa principal, gente, que a gente tem que ver é essas construções etruscas. Toda vez que a gente lembrar de construção romana, a gente vai ver uns arcos, tá bom? Esse nome aqui, abóbada, o que é a abóbada? A abóbada é a cobertura, normalmente igrejas, mas outras construções romanas também tem, onde essa é uma cobertura curvada, onde essa cobertura ela mesmo se sustenta. A própria curva dela é que faz a sustentação. E diferentemente dos gregos que faziam colunas, eles são famosos pelas colunas, os romanos eles se tornaram famosos por esses arcos, por essas abóbadas, certo? Que vieram de herança, os romanos tiveram herança de fazer esses arcos, onde eles mesmos, um segurava o outro, eles tiveram a herança dos povos etruscos, tá bom? Vamos dividir aqui como foi essa vida política e social dentro dessa cidade. Esses três principais, quatro, porque tem os escravizados. Esses quatro principais pilares da sociedade romana, ela vai se desenvolver até o Império, ou até mais depois, né? Patrícios e plebeus depois podem virar senhores e servos, né? Clientes como se fossem os vilões e escravos como se fossem os escravos. Então essa terminologia, essa divisão social estamental, rígida, ela começa ainda no século V a 6 a.C., muito tempo. Quem era esse patrício? Né? Patrício vem de pater, pai de família, como se ele fosse um membro mais rico e ao mesmo tempo um dos fundadores da cidade. Por isso ele naturalmente teria direitos políticos de governar a cidade. Quem eram os plebeus? Plebei, povo, né? Significa povo. Eram agricultores, artesãos, comerciantes, mas eles não tinham direitos políticos. E se eles ficassem pobres ou devendo, eles poderiam ser escravizados, tá bom? Clientes, quem eram esses? Eram como se fossem pessoas agregadas, principalmente a patrícios, ao pater, certo? Eram pessoas que não estavam devendo, que não eram escravizadas, não eram patrícios, mas também não eram plebeus, ou seja, eles era como se fosse uma classe média dentro da cidade de Roma, mas eram pessoas que acabavam sendo subservientes a esses patrícios, tá bom? E os escravizados, ou pessoas escravizadas pela guerra, lembrando que a escravidão em Roma não era igual à que aconteceu no Brasil, a gente vai falar depois mais sobre isso. A guerra era normal em Roma e essa escravidão era normal, ela era uma escravidão normal. Então as pessoas não eram humilhadas ou maltratadas, elas eram escravizadas porque elas tinham que trabalhar obrigatoriamente de graça, então elas tinham direito só a comida e moradia, acabou, né? Então ou elas vinham provenientes de guerras, né, que a cidade de Roma travava, ou eram pessoas que acabavam tendo dívidas, como os plebeus, né? O termo rex, olha aí nesse parágrafo, rex, que em latim quer dizer rei, né? Ele era uma autoridade, era uma grande autoridade, religiosa, militar, política, tá bom? Mas outra instituição em que vai governar Roma durante todos os milênios que eles duraram é o Senado. Por isso, gente, que os nossos parlamentos, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países modernos, todos eles têm o nome de quê? Senado. São os senadores, entendeu? São as pessoas que realmente devem representar o povo, né? Então vem daí, vem esse termo. Senado vem aí da história romana. E as assembleias, mas o Senado era sempre o mais importante, né? Inclusive ele determinava coisas que o rei às vezes não ditava, ou seja, ele limitava um pouco o poder do rei, tá bom? O que acontece é que essa monarquia, esse reinado acabou. E foi um golpe dos romanos, dos latinos e sabinos, contra os etruscos. Porque o último rei, ele tem aqui o nome dele, Tarquínio,
ele era considerado etrusco e ao mesmo tempo interventor demais no Senado. E aí eles fundaram a República, onde todos eles teriam um governo mais ou menos igual, não é verdade? Só